Capítulo 4 Amor derramado. Aceitando o nosso chamado para a grandeza. E quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Ah, não, pensei ao ouvir a conversa vinda de uma sala vizinha. Uma criança estava respondendo às perguntas entusiasmadas dos pais sobre matemática. 2 mais 2 foi respondido sem pensar. 5 mais 9 e 23 mais 7 e 16 mais 3. Era uma criança esperta, fazendo as somas com facilidade enquanto os coleguinhas mal conseguiam contar nos dedos. Meus filhos davam gritinhos e comemoravam pequenos demais para importar-se se a outra criança sabia mais do que eles. Até que uma das minhas filhas disse: "Agora é a minha vez." Sua idade no histórico escolar dava a entender que a brincadeira seria fácil para ela também. Mas eu conhecia a história da minha filha. Um cálculo fácil pode não ser simples para quem cresceu em uma favela. "Sei contar até 10, anunciou ela. 1, 2, 3, 4, 7, uma pausa, 9, 8, 10. As crianças na sala aplaudiram, comemorando qualquer coisa que fosse dita com confiança. Mas fiquei pensando: quanto tempo minha menina tem antes de sentir-se diminuída pelas conquistas dos outros? Quantos anos será que tenho com ela antes que as coisas externas de que ela não é capaz comecem a envergonhá-la e impactar seu interior? Entretanto, logo no dia seguinte, minha garotinha demonstrou como 2 roteiros podem desenrolar-se simultaneamente em uma única pessoa. Foi um dia repleto de diversão com os primos. O passatempo favorito dos meus filhos, vestir fantasias, brincar de bonecas e jogar croquet na casa da vovó. Isso tudo misturado a brincadeiras de esconde-esconde, entremeadas por risos. Em algum momento da bagunça, porém, minha garotinha, que conta até 10, desapareceu. Ela se isolou no escritório dos fundos com fitas, tesouras e canetinhas. Reapareceu horas depois com uma pilha de bilhetes amorosos. Ela havia feito com esmero um cartão para cada criança, abrindo mão de um dia que havia aguardado ansiosamente durante semanas. Ela entregou aqueles cartões com um ar de quem distribuía notas de $100 na expectativa de que todos se sentissem tão cheios ao recebê-los quanto ela se sentiu ao fazê-los e presenteá-los. As outras crianças agradeceram casualmente aqueles presentes, mas ela sequer pareceu perceber. Ela irradiava luz, expressava a pessoa que estava em processo de tornar-se. Se a identidade de nossa filha se limitasse às circunstâncias exteriores, Nate e eu estaríamos pensando apenas em sua incapacidade de contar até 10. Será que ela um dia conseguirá cuidar do próprio dinheiro ou ler Orgulho e Preconceito? Ela lerá a Bíblia ou falará em público? Mas existem sempre 2 histórias em uma pessoa: a visível e a invisível. E somente um par de olhos consegue enxergar as 2. Davi conhecia a verdade invisível. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. Salmos 139:15. Deus criou cada um de nós para atingir a grandeza. Não a grandeza do palco, de um título ou de um diploma, embora Ele possa usar tudo isso em nossa vida. Ele pode até mesmo permitir que os aplausos de outras pessoas nos encorajem e nos ajudem a crescer. Mas a grandeza mais doce começa pelas raízes, sendo criado e cuidado em segredo e visto unicamente por Deus. Eu me formei na faculdade Magna Cum Laude, que em latim significa com grande honra, ou com grande louvor. Atravessei o palco para receber meu diploma de honra com o orgulho de alguém que havia levado pessoas a Jesus durante a faculdade, ao mesmo tempo em que mantinha boas notas. Eu me formara com grandeza e assim pensava. E desejava a grandeza. Entendia vagamente que grandeza tinha algo a ver com crescimento interno, tanto quanto com realizações externas. Mas a maior parte daquilo que eu pensava ser crescimento podia ser medida e documentada. Vidas transformadas,
movimentos iniciados, objetivos alcançados. Se fosse relevante, eu mediria. Se não fosse passível de ser medido, não importava. Na época eu não fazia ideia de que era possível ter grandeza às 2 da manhã com um bebê doente no colo ou gentilmente abrir mão de uma posição de liderança na igreja para que outra pessoa ocupasse os holofotes. Não sabia que a grandeza poderia ser alcançada na longa jornada de lidar com as dores de um ex-órfão ou ao servir um amigo que jamais me agradeceria. Não sabia que poderia atingir a grandeza quando deixasse minha lista de tarefas inacabadas a fim de ler para uma criança em meu colo. Não sabia, aos 21 anos de idade, com meu diploma nas mãos, que eu poderia ser grande nas fases de inatividade, aquelas que teriam considerado fracassadas. Não sabia que até mesmo aquele anseio por grandeza vinha de Deus. Jesus reconheceu esse anseio humano por grandeza no versículo que eu memorizara naquele verão, nas Andirodaques. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 26 e 27. Por anos eu havia presumido que esse convite ao serviço e, portanto, à grandeza, se referisse a cozinhar para algum amigo doente, ao trabalho voluntário no berçário da igreja ou a montar kits informativos para o time de futebol. Mas a grandeza descrita por Jesus exige mais do que um leve aperto financeiro ou o sacrifício esporádico de algum tempo. Ele afirmou categoricamente que o caminho para a grandeza está na invisibilidade. E trata-se de uma atitude mental e uma maneira de ser, não um punhado de tarefas a executar e tirar de uma lista. Nós nos tornamos grandes quando servimos, alegres e genuinamente em lugar e por formas que não são reconhecidas, porque ali encontramos a face reconfortante de Deus, especialmente quando ninguém nos vê ou aplaude. Corações que crescem em Deus, que o buscam e são buscados por Ele, se tornam profundamente grandes, chegam a ser inabaláveis. E nesse momento, nosso maior erro é pensar que nossa invisibilidade talvez seja acidental. Você já deve ter ouvido coisas como: se eu pudesse encerrar essa transição e desempenhar um papel no qual fosse capaz de usar meus dons, ou quando as crianças crescerem um pouco mais e eu puder sair mais de casa, ou quando ele não estiver mais doente, poderei realmente doar minha vida ao reino, ou acrescente aqui a sua. Nós nos esquecemos de que é nas interrupções, nos tempos de espera, nos desapontamentos que mais crescemos. É nos momentos em que somos desviados por um emprego desanimador, uma cama vazia ou um líder que não reconhece nossos dons que Deus sussurra: é aqui que você se torna grande por dentro. Maria não apenas ofereceu a Deus sua oportunidade de ser grande, aquele frasco que carregava no pescoço, mas também o quebrou para abri-lo. Não havia como voltar atrás. Ela apostara tudo. E o unguento não mais lhe pertencia. Maria passou a ser Maria sem o unguento que a distinguia. Subitamente, aquilo que significa segurança e reconhecimento derramou-se por entre os seus dedos. Os sonhos de uma velhice confortável com segurança financeira ou talvez de usar roupas caras acabaram quando ela olhou para Cristo. Ela estava perto o suficiente para ver as linhas de sua face. Ele era belo, poderoso e seguro. Maria não deve ter contado a ninguém o que pretendia fazer. Talvez nem tivesse planejado aquilo. Se tivesse planejado e contado a alguém, é bem provável que tentassem dissuadi-la. Mas ela já sabia o que ninguém mais sabia, que perto de Jesus o resto perdia o brilho. Ao aproximar-se daquele homem, a sua vida atingiu a grandeza. Ele se deleitou na história dela e na participação que essa mulher teve em sua história. Nisso consistiu a grandeza. Existem duas histórias na mesma pessoa, a história visível e a invisível. Para Jesus, a grandeza de Maria se revelou naquele ato que os demais trataram como insensatez. E nessa grandeza enfraquecida e desperdiçada, ela se aproximou mais do Senhor. Ela participou na história dele, e isso a fez crescer. Os tempos mudaram.
Em nossa era digital é possível imaginar. Se não foi postado em uma rede social, será que realmente aconteceu? É impossível vivermos para a beleza da invisibilidade e ao mesmo tempo depender de likes e comentários. Contanto que saibamos diferenciar grandeza de impacto, não há nada de errado com isso. Mas o efeito colateral pode ser pensar que algo que não seja grande e visível não represente grandeza, transformando o resto da vida em uma sala de espera. Tempo perdido. Levar uma vida em que perseguimos constantemente o próximo grande alvo nos faz perder de vista a grandeza para a qual Deus nos chama aqui e agora, na pequenez, no ordinário, nos momentos ocultos, no espaço em branco. Se o alvo de cada ser humano é glorificar a Deus e sentir prazer em estar com Ele para sempre, não deveria acontecer essa glorificação e esse prazer quando ninguém está olhando? Quando parece que nem estamos influenciando o mundo? Nos momentos em que estamos apenas nos derramando aos pés de Jesus? Grandes impactos em favor do reino não vêm apenas de ações dramáticas, de feitos mensuráveis, mas da soma dos momentos que passamos contemplando a Deus, glorificando-o em particular, e deixando que Ele transforme o nosso interior. Não se trata de abandonar o impacto externo em favor da devoção a sós com Deus. Trata-se de submeter-nos à compreensão de que Deus não precisa que façamos a sua obra ou que tentemos executá-la com a nossa própria força. Trata-se de uma glória que não é necessariamente imensurável. Trata-se da obra que acontece abaixo da superfície, na profundidade do solo dos nossos corações, e que, a seu devido tempo, produzirá uma grande colheita de frutos e crescimento. Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende as palavras, e dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Sim, fui feita para a grandeza. Fui feita para produzir frutos e glorificar a Deus, assim como você. E esse desejo de grandeza pode me ajudar a fundar uma ONG, a investir mais em meu casamento ou a adotar uma criança. Ou pode fazer com que eu gaste todas as minhas economias ou abra minha casa a um necessitado. Porém, mais tarde, quando o dinheiro investido na ONG tiver acabado, precisarei de raízes. Quando as pessoas que trouxe para dentro da minha casa se forem embora uma noite levando minha carteira, precisarei de raízes. Quando as necessidades de uma criança doente parecerem grandes demais às 3 da manhã ou a conta do hospital for maior do que o meu saldo bancário, precisarei de raízes. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versos 5 e 6. No contexto da grandeza, podemos dizer que a semente que caiu entre as pedras chegou pelo menos a fazer algum efeito. Mas sem que suas raízes alcançassem os nutrientes do solo profundo, intimidade com Deus, não pode continuar a crescer e frutificar. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Verso 21. A grandeza começa abaixo do solo, em segredo. Preciso lançar raízes profundas no conhecimento do amor de Deus para desenvolver galhos capazes de dar frutos. Pode ser que ninguém perceba que você está substituindo a música de treino nos fones de ouvido por sussurros desesperados a Deus enquanto corre na esteira. Ninguém a não ser Ele, e suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém repare que você está deixando o jornal de lado para passar tempo com Deus no quintal, antes que crianças de mãos sujas desçam correndo do ônibus e entrem gritando pela porta da frente. Mas as suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está colocando a Bíblia ao invés do celular na mesa de cabeceira e entrando em contato com Deus antes de verificar seus e-mails pela manhã. Aqui, suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está orando intensamente e secretamente pelo crescimento do ministério de uma amiga, ainda que você deseje a atenção que ela está recebendo. Novamente, suas raízes estão se aprofundando.
Talvez ninguém perceba que você está rejeitando uma oportunidade de negócio para poder ter mais tempo em silêncio com Deus, ou recusando a oportunidade de servir a um necessitado por ter consultado o Senhor e ouvido o sussurro: tenho outro plano para cuidar disso. Nosso sistema de raízes cresce, espalha-se e bebe profundamente a grandeza que o mundo é incapaz de medir. Uma grandeza que até mesmo pessoas cristãs podem não reconhecer ou compreender. Mas a grandeza de longo prazo de uma árvore sempre está na profundidade e na saúde de suas raízes. Foi um daqueles colapsos das 3 da tarde que haviam se tornado dolorosamente familiar. Eu estava na lavanderia tirando as roupas da lavadora e colocando-as na secadora pela 3ª vez naquele dia. Roupas que seriam usadas, tiradas e estariam de volta na lavanderia dentro de 24 horas. Lavar a roupa em si não era o problema. Fazer aquilo não passava de um lembrete de todas as outras partes dos meus dias que se haviam tornado um círculo vicioso. A luta de uma criança para ser capaz de dizer coisas positivas, outra vez. As palavras concisas de uma criança e a resposta dura de outra. E a outra que ainda não sabia ler. E então, como um filme, em minha mente começavam a passar todas as coisas que eu pensei ser capaz de fazer e ainda não havia conseguido. Eu estivera cheia de sonhos para aqueles anos e tinha realizado talvez um. Eu pretendera ler um livro grosso com cada uma das crianças individualmente. Não tinha passado de um capítulo com cada uma. Havia planejado ensiná-las a cozinhar, mas nem sequer abrira o primeiro livro de receitas da pilha. Minha despensa estava cheia de ingredientes para os sábados na cozinha que não conseguimos fazer nenhuma vez sequer. A fraqueza me invadiu naquele cômodo minúsculo. Ninguém, a não ser o Nate, sabia o quanto eu me sentia presa ultimamente, prensada entre as necessidades incessantes dos meus filhos e a minha esperança para minha família. Foi então que houve a interrupção. Uma frase instilada em minha mente por Deus me amoleceu quando a ouvi. Gosto de você quando está enfraquecida. Era verdade, era bíblico. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O poder de Deus se manifestou quando não me restava mais nada. Foi aperfeiçoado ali na lavanderia, atulhada de roupas molhadas, pilhas de coisas a fazer em minha casa, pilhas de esperanças não realizadas, pilhas de horas ocultas. Perceber que Deus estava me vendo e que até gostava de mim mudou tudo naquele dia invisível. Em dias como aquele, desejo a palavra do Senhor mais do que qualquer material que eu possa ler online. Em dias como aquele, desejo conversar com Deus mais do que trocar mensagens com uma amiga. Em dias como aquele, sinto a atração de buscá-lo, sabendo que ele anseia por ser encontrado. Sinto que gastar tempo com ele, com seu espírito soprando entre as páginas da sua palavra, é algo que desejo, não uma obrigação. Versículos que já li dúzias de vezes se tornam reais quando eu preciso exercitá-lo em um dia difícil. Orai sem cessar, escreveu Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17. Quero conversar com Deus durante o meu dia, mesmo quando estou aos pedaços, pois sei que Ele não desvia o olhar da minha história, mas nela sussurra detalhes. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46:10. Quando o Espírito sopra uma brisa leve em um dia abafado e difícil, desejo que a brisa sopre sobre mim, refrescando-me enquanto me sento em silêncio perante o Senhor. Ao conversar com Deus, meu pensamento muda. A partir do desejo de ser cheia do Espírito Santo, falar as verdades dos Salmos me ajuda a deixar de lado as mentiras vis sobre mim mesma, que acabo aceitando com frequência demais. E não preciso me obrigar a fazer isso. Desejo cantar e salmodiar ao Senhor em meu coração. Efésios 5:19. Nos dias em que vejo Deus olhando para mim, as notas da canção nascem sozinhas no meu interior. Em dias assim, que os lugares da minha vida, que ninguém a não ser Deus vê, se tornam os lugares de maior crescimento espiritual. Da mesma maneira que meu bebê tem estirões de crescimento inesperados, seus tornozelos pulam para fora da barra da calça, vejo com frequência meu amor por Deus crescer em silêncio. Quando fixamos os olhos em nossa vida exterior
É inevitável medir nosso crescimento pelo sucesso de nossas circunstâncias. Mas o coração cresce a qualquer hora. E Deus somente tem olhos para o crescimento do coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha o coração. 1 Samuel 16:7. Mais um momento de roupas para lavar, e a noite se aproxima. Seu coração invisível em Deus pode crescer nesse momento. Uma reunião no trabalho vai mal. Sua vida interior em Deus pode crescer minutos depois do fim da reunião. Terceiro encontro com um cara de quem você começou a gostar e você percebe que ele pretende que seja o último. É aí que seu interior pode voltar-se a Deus e crescer. O sonho de escrever um livro, deixado na prateleira com o original rejeitado. Outra porta fechada. Pode ser esta a sua maior chance de crescer quando ninguém vê e ninguém aplaude. Ou pode ser que você tenha atingido seu grande objetivo ou recebido a grande promoção, mas ainda volta da comemoração se sentindo vazio e ansioso, pensando se será capaz de atender às expectativas dos outros. Mesmo nos maiores sucessos, existe a oportunidade de falar com Deus em segredo. Ele o vê nos bastidores e aos sábados, quando você está fora do seu posto. Nosso crescimento no Senhor pode acontecer em qualquer situação e em qualquer fase da vida, independente de parecermos bem-sucedidos em nossas tarefas, em nossa carreira ou na vida familiar naquele instante. E os momentos em que Deus nos oculta, às vezes longe do sucesso ou dos aplausos, são com frequência aqueles em que nossas raízes se aprofundam na terra. Crescemos mais para baixo. Ela pode ir longe, disse-me a professora de piano da minha filha. Ela aprende rápido e está progredindo rápido. Quer seja tocar piano, costurar, envolver-se com artes ou matemática, minha garota da renascença aprende rápido. Neite e eu a colocamos num curso diferenciado que ensina música e oração da palavra. Afinal de contas, queríamos que seu coração se afinasse. Queríamos que ela desenvolvesse sua habilidade de tocar piano ao mesmo tempo em que buscava o Senhor. Os outros alunos chegavam aos ombros dela e eram bem mais jovens, mas assim mesmo minha filha se sentia intimidada. Ela havia crescido entre valentões que procuravam qualquer migalha de segurança que o orfanato pudesse lhe oferecer, frequentemente às custas dos que eram mais quietos como ela. Em 2 semanas, ela foi convidada a tocar enquanto os demais cantavam e oravam. Ela havia dominado sua última peça em casa na semana anterior, derramando-se sobre os teclados enquanto eu trabalhava no escritório ao lado e seus irmãos estavam no quarto brincando de Lego. Muitas vezes, ao passar pelo piano, ela era atraída a sentar-se e tocar por alguns minutos. Ela fazia isso tudo enquanto pensava que ninguém mais estivesse a vendo. Foi em um surto inesperado de coragem que ela concordou em tocar para uma dúzia de pares de olhos. Entretanto, quando chegou o momento, aqueles olhos se transformaram nos olhos que a assombravam em sua memória. Aquela sala de aula no meio oeste se transformou em um pátio empoeirado na África. Ela estava convencida de ter visto o professor revirando os olhos enquanto ela tocava. Minha habilidosa pianista havia errado quase todos os acordes de acordo com a sua narrativa chorosa ao chegar em casa. Um professor gentilmente tentara ajudá-la, ensinando-lhe o básico do piano e aumentando ainda mais sua vergonha. Talvez eu seja realmente péssima, ela pensou. O momento passou e outra criança, 3 anos mais nova, tocou impecavelmente. Ela entrou correndo em meu quarto assim que chegou em casa. Foi horrível, ela disse. Estou tão envergonhada. Ela contou como seus dedos iam para os lugares errados e uma criança menor acabou sendo aplaudida. Agora todos pensam que eu sou uma pianista terrível, lamentou-se. Se ela tivesse tocado em público, como toca em particular, a sala teria vindo abaixo com os aplausos. Outros alunos teriam olhado para ela de forma diferente quando ela chegasse para a aula seguinte. Eles não veriam mais a criança tímida sentada no fundo e sim uma musicista promissora. Porém, Deus tinha outro plano para aquela sexta tarde. Ele a estava forjando em oculto, fazendo-lhe um convite a enraizar-se nele e crescer.
Então, minha menina linda e eu demos uma pausa no tumulto de sua cabeça, nas percepções dos outros e na vergonha e zombaria imaginárias. Perguntamos a Deus o que ele pensava sobre aquele momento. Ela foi capaz de aquietar o ruído interno e ouviu um sussurro. Acho que ele gostou de eu ter ido lá e tocado, disse com o primeiro sorriso desde que havia chegado da aula. O que a audiência humana poderia ter pensado é o que sua imaginação ferida percebeu eram drasticamente diferentes daquilo que Deus pensava sobre ela. Em sua juventude, ela já sabia que Deus gostava do que via nela. Sim, mesmo sua fraqueza. E naquele dia ela cresceu tanto como pianista como filha de Deus. Deus tinha um recado para minha menina naquela tarde que atingiu sua alma mais profundamente do que qualquer aplauso. Ele usou sua fraqueza, a fraqueza que ela detestava, para ocultá-la. Ele falou em sussurros que ela apenas ouvira ao inclinar-se um pouquinho mais em sua direção. Escondida atrás dos dedos tateantes, ela lhe fez a pergunta que talvez jamais teria feito se tivesse impressionado a audiência com sua habilidade musical. O que Deus pensa deste momento? O que Ele pensa sobre mim? Deus a protegeu de seu próprio conceito de grandeza e, em vez disso, convidou-a para saber o que ele pensa a respeito dela. Suas raízes se aprofundaram naquele dia e foi o começo da verdadeira grandeza.